Olá, meu nome é Luziane Ziemann Tormini, sou professora, graduada em Letras, mestre em Educação nas Ciências e estou aqui um pouquinho para conversar sobre o planejamento da educação infantil à luz das competências socioemocionais, utilizando a literatura como ferramenta de trabalho. É interessante nós pensarmos que a Base Nacional Comum Curricular traz para dentro do planejamento situações que são muito caras à formação de nossas crianças. E eu quero trazer em evidência 3 delas, a partir da história O Grande Rabanete, da Tatiana Belink. As competências das quais esta obra suscita um grande trabalho por parte do educador com as suas crianças diz respeito à empatia, à cooperação e o autoconhecimento. Por que isso? Porque a história, muito mais do que apenas trazer conteúdos de natureza das ciências naturais, né, propriamente dito, ele também traz conhecimentos das ciências humanas que por vezes passa desapercebido pelo professor. E quando a gente fala das ciências humanas, nós estamos também tratando especificamente das questões ligadas ao eu com relação ao outro, dentro do seu princípio histórico, geográfico, sociológico e filosófico. Algo que por vezes nós imaginamos que não sejam tão necessários e importantes na educação infantil. Mas é importante que a gente tenha noção de que são esses elementos, são as competências socioemocionais que vão contribuir para o discernimento da criança sobre as diferentes situações que ela vai ter ao longo de sua vida. Por quê? Porque as competências socioemocionais vão capacitá-las para que ela possa ter o discernimento de pensar, refletir, tomar decisões e atuar proativamente nos diferentes momentos da vida que ela tiver. E entre essas variedades e competências das quais nós hoje podemos ter uma maior tranquilidade de trabalho no nosso planejamento, na nossa organização curricular, como eu disse para vocês, está a empatia, a questão de se colocar no lugar do outro, no perceber, no compreender, compreender as emoções, compreender os sentimentos e experimentar, inclusive, a questão de se colocar no lugar do outro. E isto vai de encontro às competências 9 e 10 da própria BNCC, quando fala da empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania, que são conceitos que precisam ser trabalhados, que precisam ser desenvolvidos com as crianças, uma vez que elas não é nato ao ser humano isso, né? Eles precisam ter o discernimento, eles precisam compreender como isto funciona. E a cooperação? A cooperação diz da questão de nos colocarmos à disposição do outro, né? Ter uma atitude proativa, né? Implicar valores necessários para eu me colocar à disposição. E o autoconhecimento? O autoconhecimento tem a ver com a nossa essência, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu posso ser, com aquilo que eu posso fazer, né? O domínio que eu vou ter dos meus pensamentos e das minhas ações. Então, quando você lança a mão de recursos para desenvolver estes conceitos, a literatura infantil é uma forma muito legal de se fazer isso. Por quê? Porque as histórias transformam-se em gatilhos de aprendizagem, porque a partir dos elementos textuais, o professor pode fazer um detalhamento em profundidade e, desta forma, ajudar as crianças a perceberem situações que a narrativa vai nos trazendo. Eu costumo muito dizer que a literatura é algo que revelador na nossa vida. E para isso eu chamo a atenção de uma frase que o Edgar Morin tem num dos seus livros Aprender a Viver. Ele diz que a literatura é a escola da vida. Por quê? Porque aprendemos a nos conhecer, a nos reconhecer como pessoas, a reconhecer as nossas paixões e perceber no outro as questões que são caras a nós e são diferentes com relação a eles. E é dessas relações que a gente vai estabelecendo aquilo que é próprio nosso, aquilo que é do outro e aquilo que poderia ser. Então, quando nós nos despojamos, né, de uma história
literária, a gente tem um universo de possibilidades. E desta forma, é muito importante que o professor tenha em mente a sua competência técnica e a sua intencionalidade pedagógica. Por que isto? Porque será fundamental, né? Será imprescindível essa competência técnica para o professor, uma vez que é ele, na educação infantil, que será o grande incentivador dessa prática, que tem a mediação como um ponto de referência de todo esse processo. Então, muito mais do que ele ser um transmissor de conhecimentos sobre esses fatos, ele vai ser um mediador em que vai proporcionar elementos para a criança comece a pensar sobre os conceitos de vida. É muito importante que o professor tenha em mente a sua competência técnica e a sua intencionalidade pedagógica. Por que isto? Porque será fundamental, né? Será imprescindível essa competência técnica para o professor, uma vez que é ele, na educação infantil, que será o grande incentivador dessa prática, que tem a mediação como um ponto de referência de todo esse processo. Então, muito mais do que ele ser um transmissor de conhecimentos sobre esses fatos, ele vai ser um mediador em que vai proporcionar elementos para a criança comece a pensar sobre os conceitos de vida, né? Então é fundamental que no campo dos conhecimentos, o professor tenha uma visão cada vez mais alargada desses processos, a fim de poder colaborar em cada ação planejada com a formação moral e cidadã do aluno. Então, é preciso ensinarmos as crianças a selecionarem informações, a processá-las com senso crítico, a tomar decisões, resolver problemas de maneira criativa, né, lidando com as emoções e trabalhando com esse coletivo harmoniosamente. E o livro Grande Rabanete, ele traz para nós, né, um avô como personagem principal, e esse avô tem um problema para ser resolvido. Ele cultivou lá na sua horta uma plantação de rabanetes e ele decidiu, né, num dia, que ele gostaria de fazer uma salada de rabanete. Vai até a sua horta, mas ele tem um grande problema, que é retirar o rabanete, porque o rabanete cresceu tanto, mas tanto, que o avô não tem condições de retirar aquele rabanete sozinho. E para isso ele vai contar com a ajuda de elementos da sua família. E esses elementos são pessoas e são os animais também. Então vejam que riqueza de informações que uma história vai nos proporcionando. E a história do Grande Rabanete vai também nos dar a chance de trabalhar pelo menos 3 eixos, né, estruturantes da educação infantil, que é o eu, o outro e o nós, né, o corpo, gestos e movimentos, a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. De que forma isto acontece, né? O eu, o outro e o nós, pelas próprias relações que poderão ser discutidas a partir daquilo que a narrativa suscita. O corpo, os gestos, os movimentos, pela própria questão e interação do aluno, onde nós vamos levar ele a encenar, dramatizar, criar situações, trazer para a sala de aula situações diferentes em que envolvam esse trabalho de fazer o aluno pensar sobre situações de cooperação, como ele pode se comportar diante dessas situações, o que é o devido e o que é o indevido. Né? A escuta, a fala e o pensamento, a imaginação vão muito pelas articulações da linguagem, né? Do entendimento daquilo que está posto e daquilo que está dito dentro do processo narrativo e que vai suscitando estes conceitos de cooperação e empatia que nós podemos ir trabalhando. Então vamos conhecer um pouquinho desta história para que vocês possam entender melhor do que eu estou falando? Então vejam só, é uma história
de frases simples, né, bastante adequadas às crianças que se encontram na fase de iniciação de leitura, né, pelo próprio propósito da repetição, né, puxa e nada do rabanete sair, e então vai e chama um, e vai e chama outro, né, e além desse aspecto linguístico, é possível explorar, por meio dessa narrativa toda, esse lado humano do qual eu havia comentado antes, né? Essa questão da solidariedade, da cooperação, da divisão de bens, da divisão de serviços, né? De trabalho, de eu dar o meu melhor para que algo aconteça, né? E até a questão da autoestima, né? Esse aspecto que foi muito bem representado pelo esse fato inusitado da história, em que o último a chegar é o ratinho, né? E ele, muito bem humorado, diz: Ah, eu sou o mais forte. Mas aí nós podemos discutir esta concepção também. O que é ter força? Né? O que é ser forte? Então vocês vejam que a história ela pode nos abrir um leque infinito de possibilidades para nós compreendermos, né, diferentes conceitos que fazem parte do dia a dia da criança e que são tão caros e necessários à sua aprendizagem, né? Então ela é uma história, o Grande Rabanete, ela é uma história que fala para nós sobre que juntos nós podemos ser mais fortes, né? Como é importante também nós não termos vergonha de não conseguir fazer tudo sozinho, né? O avô não conseguiu tirar o rabanete, então ele não teve vergonha, ele foi lá e pediu ajuda, né? Como é necessário, né, que a gente faça com que as pessoas compreendam que nós nem sempre vamos saber tudo, que muitas vezes nós vamos precisar da ajuda do outro. E esse elemento que parece tão simples e tão banal pode nos ajudar na fase adulta a resolvermos muitos pequenos, grandes problemas que a gente vai criando, né? Como o próprio processo de frustração e depressão, quando a gente percebe assim que eu não consigo fazer, mas se eu não consigo, eu posso contar com o outro. E por vezes a gente não consegue dar conta disso. Então vejam bem, lá na educação infantil, com uma simples história, nós conseguimos desenvolver muitos conceitos necessários à formação integral das nossas crianças. E a gente vai aprofundando, né? Vai aprofundando elementos significativos para esse controle emocional das nossas crianças. Por isso, competências socioemocionais, competências que estão circulando no entorno de aprendizagem das crianças e que ela precisa compreender o que é ter empatia, o que é ser cooperativo, o que é ter o autocontrole, ter o autoconhecimento das coisas, né? Então, reforçando, nesse sentido, muito mais do que tratar de conteúdos de ordem de ciências da natureza, né? Esse planejamento que você pode organizar a partir dessa história, ele trata, né, reforçando, das ciências sociais, né, aliadas às questões de linguagem, porque você vai estar explorando estabilidade emocional para as nossas crianças. Então, professores de educação infantil, a minha dica pedagógica é: professor, tome na mão a sua competência pedagógica e alargue seus horizontes no planejamento em profundidade. Como a gente fez aqui conversando sobre essa história nesse momento. Quantas coisas nós podemos suscitar a partir desta única narrativa, para que você possa oferecer às crianças as ferramentas necessárias ao seu protagonismo pessoal e cognitivo. E tenha certeza de que você estará contribuindo de forma significativa para a formação de cidadãos que, com certeza, contribuirão de forma proativa nesse mundo que nós estamos vivendo.